Fala pessoal, a gente vai aprofundar um pouco aqui, ainda na questão de qualidade de hidratação, vamos aprofundar um pouco sobre o comportamento da frequência cardíaca, como é que você pode utilizar isso para melhorar a interpretação das alterações ligadas à hidratação do seu atleta, tudo bem? Vamos lá. Então, primeira coisa que é importante, desidratação e a compensação cardiovascular. Então, quando o atleta está desidratado, a gente sabe que existem, não só o atleta, qualquer pessoa, tá? Mas a desidratação ela é seguida por uma série de adaptações hemodinâmicas, né, que podem compensar cenários relacionados à desidratação pelo comportamento da frequência cardíaca, e também, em casos mais graves, podem até criar situações bem complicadas para a saúde da pessoa ou do atleta. Qual que é o princípio fundamental disso? Quando o atleta está desidratado, já foi mencionado antes, você tem uma queda do volume intravascular, beleza? Então, o seu volume plasmático ele vai reduzir pela perda hídrica, e por sua vez, a gente sabe que o retorno venoso também piora, que a gente chama de pré-carga ou volume diastólico final. E nós sabemos que pela lei de Frank-Starling, se você tem uma piora, a partir da desidratação, se você tem uma piora do retorno venoso, tá? A distensão do músculo cardíaco no enchimento do átrio ela é menor e, consequentemente, a capacidade de ejeção do ventrículo acaba sendo prejudicada também. Então, a gente sabe que isso vai ter um impacto, né, no volume sistólico. Então, quanto pior for a questão de pré-carga ou volume diastólico final, menor vai ser a eficiência do ventrículo em bombear o sangue para a rede arterial, tá? Então, nós sabemos também que o débito cardíaco ele é formado pelo volume sistólico vezes a frequência cardíaca, ou seja, a capacidade do ventrículo ejetar, beleza? E a quantidade de batimentos do coração. A gente sabe que quanto maior for a força de ejeção do ventrículo, menor a quantidade de batimentos que o coração tem que fazer, tá bom? Então, isso é muito importante. Então, na prática, o que isso repercute? Vamos lá ver. Então, a gente sabe que se eu tenho essa questão de redução do volume plasmático e aumento da viscosidade do sangue, né? E o coração tem que compensar isso batendo mais vezes para conseguir atender a demanda metabólica do músculo em exercício, tá? Isso vai chamar, isso tem relação com o que nós chamamos de deriva cardiovascular ou drift cardiovascular, tá? Que é exatamente isso, o aumento da frequência cardíaca para compensar a falta de eficiência do volume sistólico, tá bom? E, consequentemente, a falta de eficiência do débito cardíaco. Tá? Então, esse aumento de frequência cardíaca ele também consome energia, tá bom? Vou mostrar um pouco mais à frente que esse aumento de frequência cardíaca ele faz com que o lastro de intervalo de batimentos de avanço de frequência cardíaca diminui, então, consequentemente, a performance tende a ser afetada, né? E a fadiga tende a acontecer de maneira mais precoce, beleza? Então, olha que interessante, como exemplo, um atleta desidratado, tá? Se você usar aí o peso corporal, lembra que a gente viu a questão de peso corporal? Então, se o peso corporal do atleta pela manhã é 3% menor do que foi no dia anterior, relacionado ao último treino ou competição, você já tende a ter aqui um aumento compensatório de 10 a 15 batimentos do coração para compensar, tá? Essa ineficiência do débito cardíaco, tudo bem? Que foi explicado anteriormente. Aqui eu deixei para vocês, tá? Já um resuminho. A gente tem aqui com relação ao peso do dia comparado com o dia anterior, tá? Onde o atleta treinou, competiu. Então, variações para menos de 1% do peso corporal, 2%, 3, 4, 5%. O que significa isso mesmo? Então, ao me pesar hoje pela manhã, se o meu peso diminui 1%, tá? Comparado com o dia anterior, eu já tenho uma compensação de frequência cardíaca de repouso e também da submáxima, em um aumento percentual de até 2%, tá? Ainda que a performance seja sustentada. Agora, de 2 para cima, 2, 3, 4, 5, então quanto maior é a perda de peso de um dia para o outro, maior é a compensação do aumento da frequência cardíaca, tanto no estado de repouso quanto no contexto submáximo. Aqui tem os percentis de aumento compensatório, e olha que interessante, ó. Observe que de 2 a 5%, quanto mais você perde peso, perde líquido ou desidrata, maior é a compensação da frequência cardíaca e a queda de rendimento também começa a acontecer proporcionalmente. Tá? Beleza? Então, quanto mais aumenta a frequência cardíaca, em compensação à perda de peso e a desidratação,
maior é a queda de rendimento, maior vai ser a percepção de esforço, tá bom? Risco de câimbras e lesões oportunistas, e, como eu falei, risco de hipertermia, por estresse térmico, exaustão e até algumas síncopes podem acontecer quando o atleta perde muito peso. Existe uma relação direta com a desidratação. Tranquilo? A variabilidade de frequência cardíaca também é importante, é dentro da avaliação cardiológica, tá? E a relação disso com o sistema nervoso autônomo, para que a gente possa entender o impacto através de um outro marcador que não seja apenas a frequência cardíaca, tá? Então, a variabilidade ele é um marcador padrão ouro, tá? Porque ela apresenta uma análise estatística de comportamento, então, avaliar um comportamento é muito mais importante do que avaliar um fato isolado, tá? E quando você faz a análise de variabilidade de frequência cardíaca através do RMSSD, o que é o RMSSD? Tá? Traduzindo aqui, é a raiz quadrada das somas entre as diferenças de intervalos RR consecutivos. Tudo bem? É um nome complicado, mas eu vou mostrar um pouco à frente do slide, vai ficar mais fácil de entender. Então, o RMSSD ele é um marcador da variabilidade no seu domínio do tempo e ele reflete a atividade parasimpática, o predomínio parasimpático na modulação do ritmo cardíaco, tá bom? O que a gente tem que saber? Quanto maior for o RMSSD, beleza? Melhora a recuperação e melhora a prontidão do atleta. Porque nós já vimos também anteriormente que quanto maior é o RMSSD, maior a influência parasimpática ou vagal no ritmo cardíaco, na modulação do ritmo cardíaco, e isso remete ou reflete melhores marcadores de saúde e performance, tudo bem? E o contrário é verdadeiro. Então, aqui, ó, para quem não lembra, quando você faz a avaliação eletrocardiográfica, nós temos aqui o complexo QRS e as ondas R, que equivalem à contração do ventrículo, tudo bem? Então, o que essa análise faz? Ela monitora a diferença, o intervalo de tempo entre ondas R consecutivas com as suas consequenciais. Tudo bem? Então, o intervalo 1 com o intervalo 2, o intervalo 2 com o intervalo 3. Então, ao longo de um período de coleta, vai se avaliando a variação desses intervalos. E em condições normais, quanto mais varia em milissegundos, maior é a influência do parasimpático, melhor a variabilidade, melhor o RMSSD, melhor a saúde, melhor são as condições para a performance do atleta. E o contrário é verdadeiro, tudo bem? Então, aquilo que eu falei, ó, então, como é que é feito o RMSSD? Então, pega-se aqui o intervalo 1 menos o intervalo 2, tudo bem? Depois o intervalo 2 menos o intervalo 3 menos o 4, cada subtração dessa é elevado ao quadrado, tá? E a soma das diferenças ao quadrado, tudo bem? Então, você vai fazendo o sistema ele faz essa análise de intervalo por intervalo ao longo de todo o período de coleta, depois extrai a raiz quadrada disso, e isso vai dar origem ao RMSSD, que, volta a frisar, é um marcador padrão ouro do parasimpático, tá? E é um marcador também de saúde e performance quando ele está elevado, tá? Bom, por que a desidratação ela interfere no RMSSD? Vou mostrar para vocês rapidamente aqui. Então, se eu desidrato, lembra que a desidratação ela cria uma compensação, que é o drift cardiovascular, o aumento da frequência cardíaca em compensação, a ineficiência do débito cardíaco, tudo bem? E isso, por ser um estresse, tá, ele impacta, ativa alguns baroreceptores que suprimem o tônus parasimpático, tudo bem? E ao mesmo tempo que fazem isso, aumentam a ativação simpática. Então, esse predomínio simpático ele pode acontecer de duas formas: ou pela retirada vagal, tudo bem? Ou pelo desvio para o predomínio simpático, conforme o estresse ele persiste ou aumenta, tá? E nós sabemos que se eu tenho um indivíduo que em repouso apresenta uma atividade simpática mais elevada, a variabilidade cai, o RMSSD cai, e isso é ruim, tá bom, pessoal? E nós também sabemos que o estresse térmico no exercício, então, se isso vai acontecendo no exercício, tá? O parasimpático ele vai se retirando, vai havendo um desvio do metabolismo ou da modulação para o simpático. Tá? O indivíduo com menos água disponível porque está desidratado, ele sua menos, isso aumenta o estresse térmico, tá? Diminui a termorregulação, ou piora a termorregulação, você tende a ter uma lesão por estresse térmico ligado a esse metabolismo durante o exercício. Tá? Isso também faz com que exista uma inibição ainda maior do vago e um predomínio do simpático. Tá? Então só piora a situação. Tranquilo? Então, olha só.
Ainda é importante entender que o RMSSD, eu mostrei para vocês aqui uma relação com a desidratação, mas em linhas gerais, ele é uma variável que é usada para observar a recuperação entre as sessões, o estresse fisiológico acumulado, obviamente a correlação com o risco de excesso de treinamento e lesões oportunistas e a menor capacidade de se adaptar à carga de treino, tudo bem? Então, quando o RMSSD cai, tá? E piora a participação do parasimpático na modulação do ritmo cardíaco, consequentemente sobra o simpático no predomínio, tudo isso aqui tende a acontecer. Tá? Então, monitorar isso aqui, além de inúmeros outros tipos de análises que podem ser feitos, pode ser feita uma correlação também com a desidratação. Vamos lá. Então, na prática, olha só, um atleta que se monitora de maneira regular, que aí é a capacidade preditiva da variabilidade, tá? Então, o indivíduo que ele se monitora diariamente através da variabilidade e do RMSSD, ele consegue perceber uma desidratação subclínica, que é aquela que é inferior a 2% de variação do peso corporal de um dia para o outro, tá? Antes que ele sinta sede compensatória, tá? E queda perceptível da performance. Então, esse índice ele funciona como um sensor sensível do estresse e do eletrolítico também, como eu já tinha mencionado no slide anterior. Fechou? É, Opa, passou aqui para frente. Aqui deixei para você também uma tabela que mostra a correlação. O indivíduo com uma hidratação adequada, sem perda de peso. Observe que tem o valor basal do atleta, tranquilo. A interpretação da variabilidade é normal, tá? O RMSSD está alto, a variabilidade está alta. Estado autonômico, existe o predomínio do parasimpático e a recuperação está favorecida, então ótima capacidade de treino e recuperação. E conforme você vai tendo diminuição do peso de um dia para o outro, a desidratação acompanha, tá? Então, quanto mais perde peso, maior é o índice de desidratação. Consequentemente, a atividade do parasimpático vai caindo, tá? O RMSSD vai piorando conforme piora a desidratação, como nós vimos anteriormente. Tá? Numa leve, ó, 2% de peso, perda de peso corporal, você tem uma piora de 10 a 20% dos valores basais do RMSSD. Tá? De 3 a 4% de perda de peso, uma queda de 25 a 40% do basal do RMSSD, e até de 5% ou mais na desidratação de perda de peso, até 50% a menos de valor basal do atleta, de pior do valor basal. Tudo bem? Olha só as interpretações: redução inicial, redução significativa, redução crítica, e a variabilidade sempre diminuindo, consequentemente o RMSSD diminuindo. Aqui o estado autonômico, olha que interessante, ó, conforme aumenta a desidratação, você vai observar que vai tendo uma retirada do parasimpático e um desvio para o predomínio do simpático, tudo bem? E aqui, ó, em casos mais severos, você já não tem só retirada vagal, ela já foi feita plenamente e existe um desvio cada vez maior pro simpático, tá? E aí você tem uma recuperação comprometida, performance comprometida e tudo mais. Então aqui também mostra, tá? Piora a desidratação, piora progressiva da performance e até risco de choque, exaustão, síncopes, principalmente motivado pela hipertermia. Bom, na FIFA, é importante a gente salientar aqui tendo como pano de fundo é a Copa do Mundo, a gente sabe que ela não tem um protocolo específico ou oficial que use o RMSSD como marcador isolado da desidratação, tá? Mas ela faz um cluster, tá? Junto com outras evidências que têm relação com desidratação, o RMSSD também pode entrar como um correlato aí nesse tipo de análise e observar o comportamento orgânico, tá? Em função da desidratação, tá bom? E isso também é utilizado por seleções e clubes que seguem essas diretrizes da FIFA. Tá? Então, resumindo, não é um dado que é amplamente utilizado ou que é utilizado para essa finalidade, mas como nós mostramos aqui anteriormente, exerce uma relação muito forte com desidratação. Tá? Aqui é um artigo bem interessante, que foi aqui uma avaliação da reposição de fluidos, né, de líquidos, usando a variabilidade, tá, em exercícios prolongados no calor, tá bom? Então, olha só, esses atletas que foram submetidos a exercício prolongado no calor demonstrou o quê? Olha que interessante. Reposição menor ou igual a 60% do fluxo do fluido perdido, tá? Perdão, reposição maior, tá? 60% do fluxo do fluido perdido, ela restaura o RMSSD em até 24 horas. Agora, uma reposição inferior a 60% do que foi perdido, o RMSSD permanece suprimido mesmo após 24 horas, tá bom? E a correlação foi observada com desidratação menor ou igual a 3% do peso corporal,
tá bom? Esse foi o fator de corte com relação à variação do peso. E aqui um outro estudo interessante, que é na seleção chilena, que avaliou o status de hidratação desses atletas jovens, tá? Durante treinamentos e competições em torneios da FIFA, tá bom? Então, olha só, 89, olha que dado interessantíssimo. 89 a 96% dos jogadores apresentaram desidratação, tá? Que aqui é um valor de é, o, a densidade da urina, acima de 1020 já existe uma concentração maior de soluto em função da perda de líquidos, tudo bem? Então, uma densidade de urina aumentada. Então, você, olha que loucura, quase 90%, ou praticamente 90% dos jogadores desidratados antes de treinos e jogos. Tá? A perda hídrica média durante partidas oficiais chegou a aproximadamente 2% do peso corporal, limiar onde o RMSSD já começou a cair de 10 a 20%, que corrobora o que nós mostramos anteriormente aqui na aula, tá bom? E o estudo recomendou finalmente um monitoramento individualizado, até porque o status de hidratação precisa ser individualizado quando você pensa em alto rendimento, mas não usou o RMSSD como métrica principal, mas como eu falei, uma métrica correlata. Tá? Então, nesse estudo aqui, a gente teve aqui a densidade da urina mais a variação da massa corporal. Beleza? Então, olha que legal, dá para a gente usar a variabilidade. Por que eu acho importante isso? Muita gente não consegue fazer todo esse tipo de avaliação, não tem um laboratório de fisiologia para poder fazer avaliação de peso corporal, para fazer avaliação é, de, de densidade de urina e tudo mais. Então, com o RMSSD, você consegue ter mais alguns sinais e sintomas, nós debatemos bastante aqui, de desidratação. Se você pegar esses sinais e sintomas, a escala de Armstrong, né, que é a variação da urina, a variação do peso e o RMSSD, você tem todo um cluster de variáveis que podem ser utilizados para você aumentar a interpretação de uma desidratação real do atleta e fazer a relação disso com a manutenção ou queda da performance. Tá bom, pessoal? Tranquilo? Então, você que quer realmente participar, ou quer indicar isso para algum colega, é só escanear o QR Code, você vai estar entrando no nosso grupo, até porque essas aulas vão ser disponibilizadas dentro do nosso grupo VIP. Então, você que quer convidar um colega ou pessoas, tá? É só passar esse link ou escanear e a gente vai estar cada vez mais com mais pessoas acompanhando o nosso trabalho, beleza? Aqui o meu Instagram, então quem não segue, tá aí. A gente está aí com o Instagram totalmente voltado para essa parte de fadiga, lesões. Então espero vocês lá também pelo Instagram. Valeu, pessoal. Então até mais, até o próximo episódio. Um abraço.